O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Celebrar a memória do padroeiro de todos os padres, São João Maria Vianney, numa primeira sexta-feira do mês, é muita providência, é muito amor de Deus por nós, porque o próprio cura d'Ars dizia que o sacerdote é o amor do coração de Jesus. Vamos repetir? O sacerdote é o amor do coração de Jesus. E a divina providência quis unir as duas coisas. O modelo de todos os padres, São João Maria Vianney, numa primeira sexta-feira do mês de agosto. Por que, meus irmãos? A única força que pode vencer o mal das nossas vidas, ao nosso redor e no mundo inteiro, é o amor. Somente o amor pode vencer o mal, nos ensina o Papa Bento XVI. Parece algo até muito clichê, né? Só o amor pode vencer o mal. Não, mas isso é muito profundo e nós, muitas vezes, buscando o amor, buscando o essencial, nós nos perdemos em 1 trilhão de trivialidades, nos perdemos. Então precisamos concentrar o nosso coração, nossa fé, nossa inteligência, nossas energias, nossa força no essencial que é o amor. Outro grande santo, sacerdote, outro padre muito santo, São João da Cruz, ele ensina isso para nós, a sua chama viva do amor, que no final desta vida, ao entardecer desta vida, seremos examinados no amor. Não são as palavras, não são os talentos, não são as artes, não são os aplausos, as honras, ou as críticas, ou os tropeços, não. Seremos examinados no amor. Amor a quem? Amor a Deus, amor a Jesus crucificado, amor aos pequenos, amor ao próximo. Mas não existe o amor na terra se não tiver padres. Tire um padre de uma paróquia, ensinava o cura d'Ars, e as pessoas ali vão adorar as bestas.
adorar os demônios. Tire o sacerdote de uma cidade, de um vilarejo, de um bairro. As pessoas se autodestroem. Por isso hoje eu gostaria, nesse momento, fazer uma pequena catequese sobre quem é o padre. As pessoas gostam que eu indique os livros, então vou indicar esse livrinho aqui, ó. Vou tirar essa catequese desse livro maravilhoso, Jesus Cristo, Nosso Amor Eucarístico, do padre Stefano Maria Manelli, um grande padre, fundador dos franciscanos da Imaculada, foi coroinha do Santo Padre Pio. Esse é o livro sobre a Eucaristia mais vendido e lido no mundo. Não morra sem antes ler esse livrinho. Você vai ver que vai mudar a tua vida em relação a Jesus Eucarístico. E nós não temos Eucaristia, não temos o coração de Jesus pulsando em nossos altares, se não for a figura do sacerdote, do padre. Quem é que prepara para nós a Eucaristia e nos dá Jesus? Quem? É o sacerdote. Se não tivéssemos o sacerdote, não existiriam nem o sacrário e nem a missa. Não existiria a Sagrada Comunhão, nem a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. E quem é o sacerdote? Homo Dei, ele é um homem de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. De fato, somente Deus é que o escolhe e o chama do meio dos homens, como uma vocação especialíssima. Ninguém assume por si mesmo esta honra, senão aquele que é chamado por Deus, como Arão. Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Deus o separa de todos os outros, porque ele é segregado, ele é separado para o Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 1. A marca que Deus o infere com um caráter sagrado que durará para sempre: tu és sacerdote eternamente. Salmo 109, versículo 7. Deus o investe dos divinos poderes do sacerdócio ministerial para que seja consagrado exclusivamente às coisas de Deus. O sacerdote, escolhido dentre os homens, é constituído em favor dos homens em todas as coisas de Deus para oferecer dons e sacrifício pelos pecados. Hebreus capítulo 5, versículo 1. O padre é escolhido por Deus para oferecer o sacrifício de si mesmo e o sacrifício eucarístico, o sacrifício da liturgia das horas, em favor de todos os homens. Com a sagrada ordenação, o sacerdote é consagrado em sua alma e em seu corpo. Torna-se ele um ser todo sagrado, configurado a Jesus sacerdote e vítima. Por isso o sacerdote é o verdadeiro prolongamento de Jesus. Ele participa da mesma vocação e mesma missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Personifica a Jesus nos atos mais importantes da redenção universal. É chamado a reproduzir em sua vida a vida inteira de Jesus, a vida virginal, a vida pobre, a vida crucificada. É por isso que, conforme o coração de Jesus vai atraindo a si um sacerdote, tanto mais ele lhe fica semelhante. Ele é ministro entre todos os povos. Romanos capítulo 15, versículo 16. São Gregório de Nissa escreve: aquele que ontem estava confundido com o povo, torna-se mestre do povo, torna-se superior ao povo, doutor nas coisas santas e chefe nos sagrados mistérios. Isto acontece por obra do Espírito Santo, pois não é um homem, não é um anjo, nem um arcanjo, não é um poder criado, mas é o Espírito Santo que o investe de sacerdote. É o Espírito Santo que transforma o homem num sacerdote. São João Crisóstomo. O Espírito Santo configura a alma do sacerdote com Jesus,
personifica Jesus nele, de tal modo que o sacerdote no altar opera na própria pessoa de Jesus, ensina São Cipriano. E é do próprio Deus as suas funções, vai repetir de novo São João Crisóstomo. Não precisamos maravilhar-nos, pois se a dignidade do sacerdote é considerada celestial, ensina São Cassiano, ela é divina, ensina São Dionísio, ela é infinita, ensina Santo Efrém, o ápice de toda a grandeza, ensina Santo Inácio de Antioquia, venerada com amor pelos próprios anjos, a tal ponto, quando o sacerdote celebra o sacrifício divino, os anjos ficam perto dele e em coro entoam um cântico de louvor em honra àquele que se imola, São João Crisóstomo ensina. E isso é o que acontece em todas as santas missas. O padre é um ser divino, por isso que quando o padre peca, a dor é muito grande no coração de Deus e também para o povo. Por isso que temos que sustentar os padres com a nossa oração e com o nosso sacrifício, porque desprezar o padre é desprezar Jesus Cristo. Amar o padre é amar Jesus Cristo. Sabemos que São Francisco de Assis não quis fazer-se padre porque se julgava muito indigno de tão excelsa vocação. Ele venerava os sacerdotes com tal veneração que os considerava os seus senhores, pois neles via somente o Filho de Deus. Em relação a enxergar os padres, como que a gente vê os padres? Com os nossos olhos, com os olhos do nosso coração. Como que Santa Teresa d'Ávila olhava para qualquer padre? Às vezes muitos não eram nem santos, nem dignos ainda. Eram dignos por ser padres, mas não eram dignos pelas suas vidas. Mas como que os santos, São Francisco, Santa Teresa d'Ávila, como que eles olhavam os padres? Com os olhos santos deles. É com os nossos olhos que a gente enxerga o padre. Quem é santo enxerga o padre com o poder divino. Quem não tem espiritualidade, não tem teologia, não tem humildade, vai sempre ver no padre um funcionário, alguém a ser suportado e tolerado, E continua: o seu amor à Eucaristia se fundia com o amor do sacerdote, falando de São Francisco de Assis, o qual consagra e administra o corpo e o sangue de Jesus. De modo particular, ele venerava as mãos do sacerdote e as beijava sempre de joelhos, com grande devoção. E lhes beijava também os pés e até os próprios rastos deixados pelo sacerdote que tivesse passado por ali. Nossa, credo, esse São Francisco de Assis é muito exagerado, credo, não precisa essas coisas não. São João Bosco exorta a todos com essas palavras: eu vos recomendo um grande respeito para com os sacerdotes. Descobri vossa cabeça em sinal de reverência quando falardes com eles, ou quando passais por eles no caminho, beijar-lhes obsequiosamente a mão. Tomai cuidado para não desprezá-los com fatos ou palavras. Quem não respeita os ministros sagrados deve temer um grande castigo de Deus. São João Bosco. A veneração pelas mãos consagradas do sacerdote, beijadas com reverência pelos fiéis, sempre existiu na Igreja. Baste-nos pensar que durante as perseguições dos primeiros séculos, um dos maiores ultrajes contra os bispos e sacerdotes consistia em amputar-lhe as mãos, para que assim não pudessem mais nem consagrar nem abençoar. Por isso os cristãos recolhiam aquelas mãos amputadas, mergulhadas em aromas, as conservavam como relíquias. Além disso, o beijo das mãos do sacerdote é uma expressão delicada de fé e de amor a Jesus, que o sacerdote está personificando. Quanto mais fé e amor se tem, tanto mais nos sentimos impelidos a prostrar-nos diante do sacerdote e beijar aquelas mãos santas e veneráveis, como está no cânon da missa, entre os quais Jesus se tornava
amorosamente presente entre nós a cada dia. Ó veneranda a dignidade do sacerdote, exclamava Santo Agostinho, em cujas mãos o Filho de Deus se encarna como no seio da Virgem Maria. E o santo curadar São João Maria Vianney, que celebramos hoje, dizia: dá-se um grande valor aos objetos que foram colocados na casa de Loreto, na tigela da Santíssima Virgem, do menino Jesus, aonde eles faziam refeição. Mas os dedos do sacerdote, que tocam a carne adorável de Jesus Cristo e penetram no cálice onde esteve o seu sangue e na âmbula onde esteve o seu corpo, acaso não são muito mais preciosos do que as tigelas e pratos da Sagrada Família? Talvez nem tenhamos ainda pensado nisso, mas assim é, e os exemplos dos santos nos confirmam. A venerável Catarina Vanini via em êxtase os anjos que durante a Santa Missa circundavam as mãos do sacerdote e sustentavam no momento da elevação do Santíssimo Sacramento. O mesmo acontecia no momento da consagração do cálice. Poderemos imaginar com que respeito e afeto a venerável irmã Catarina Vanini beijava as mãos dos sacerdotes. Santa Edviges, rainha, cada manhã assistia e participava das santas missas que eram celebradas na capela da corte, mostrando-se muito mais agradecida e reverente para com os sacerdotes que tinha celebrado, e convidava-os a entrar. Ali beijava suas mãos e agradecia a Deus, ao bom Deus, por ter trazido Jesus à terra. Ouvia-se como a rainha exclamava, comovida em lágrimas: bendito seja quem fez Jesus descer do céu e o entregou para mim. São Pascal Bailon, que era o porteiro do convento, um homem muito humilde, simples, todas as vezes que chegava um sacerdote, o santo fradezinho se ajoelhava e beijava respeitosamente as suas duas mãos. Dele foi dito, como de São Francisco, que era devoto das mãos consagradas dos sacerdotes, santas, benditas e adoráveis mãos. Ele as julgava capazes de deter longe os males e cumular de todos os bens aqueles que nela tocasse com veneração, porque são as mãos das quais se servem. Falando das mãos aqui dos padres, olha esse quadro aqui do Padre Pio, e ele já grita aos vossos olhos o que os santos estão tentando nos ensinar. E como era edificante ver São Pio, meu Deus, como era edificante ver São Pio de Pietrelcina procurando beijar com amor as mãos de qualquer sacerdote, seja de qual linha seja, qualquer sacerdote, às vezes até agarrando-as de surpresa. E que dizer de outro servo de Deus, o beato Duolindo Rótulo, quem não admitia que um sacerdote pudesse negar-lhe a caridade de deixá-lo oscular as mãos. Enfim, meus irmãos, sabemos que este ato de veneração muitas vezes foi premiado por Deus com verdadeiros milagres. Na vida de Santo Ambrósio de Milão, lê-se que um dia, logo após a celebração da Santa Missa, o santo viu aproximar-se dele uma mulher paralítica que queria beijar as suas mãos. A pobre mulher tinha grande fé naquelas mãos do santo bispo que tinha acabado de consagrar a Eucaristia e ficou curada no mesmo instante que beijou as mãos de Santo Ambrósio. A mesma coisa aconteceu em Benevento. Uma mulher paralítica havia 15 anos que pediu ao Papa Leão IX licença para beber a água por ele usada durante a Santa Missa. Quando lavou os dedos, o Santo Papa atendeu os desejos daquela mulher enferma em seu pedido humilde, como o pedido da cananeia, rogando a Jesus que lhe desse as migalhas que caem da mesa do dono da casa. E imediatamente a mulher ficou curada. A fé, meus irmãos,
É a fé que nos faz tocar os santos mistérios. A fé dos santos era deveras uma fé gigante e operante. Viviam eles da fé, Romanos 1,17, e operavam por fé com um amor que não admitia limites, quando se tratava de Jesus presente no Santíssimo Sacramento e o verdadeiro respeito devido aos sacerdotes. Nos sacerdotes vejo o Filho de Deus, dizia São Francisco de Assis. Cada vez que virdes um sacerdote, ensinava o santo curador São João Maria Vianney, pensai em Jesus, pensai em Jesus. Santa Maria Madalena de Pazzi, de fato, falando de qualquer sacerdote, costumava dizer: este é Jesus. E é por isso que Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Jesus beijavam a terra onde tivesse passado um sacerdote. E ainda mais, Santa Verônica Juliane, certo dia, tendo visto o sacerdote subir pela escadaria do mosteiro para ir levar a Santa Comunhão às irmãs enfermas, ajoelhou-se ao pé da escadaria e foi subindo de joelhos pelos degraus, beijando um por um, banhando com lágrimas de amor e agradecendo Jesus Cristo pelo dom do sacerdócio, por ter dado os padres a cada um de nós. Se eu me encontrasse, dizia o São João Maria Vianney, com um sacerdote e com um anjo, saudaria primeiro o sacerdote e depois o anjo. Se não tivéssemos o sacerdote, de nada nos valeria a paixão e a morte de Jesus, ensina o Curadars. Para que serviria um escrínio cheio de joias, um baú cheio de joias de ouro, se não houvesse alguém para abri-lo? O sacerdote é quem tem a chave dos tesouros celestes. Quem é que faz Jesus descer nas cândidas hóstias? Quem é que coloca Jesus em nossos sacrários? Quem é que dá Jesus às nossas almas? Quem é que purifica os nossos corações para que podemos receber Jesus? O sacerdote, só o sacerdote. Ele é o ministro do tabernáculo, Hebreus capítulo 13, versículo 10. Ele é o ministro para os irmãos, Colossenses capítulo 1, versículo 7. Ele é o dispensador dos mistérios divinos, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. E quantos episódios não poderíamos narrar de sacerdotes heróicos em sacrificar-se a si mesmos para dar Jesus aos irmãos? Façamos referência a alguns deles. São Maximiliano Kolbe, que morreu mártir por conta de uma família judia. São Damião Molokai, que se imolou entre os leprosos numa ilha. São Pedro Claver, padre, que fez uma consagração de escravidão aos escravos. Quantos que foram martirizados na Revolução Espanhola, na Revolução Chinesa, nas perseguições no Oriente Médio. O padre, ele tem uma dignidade que transcende qualquer inteligência, inclusive a dos anjos. Por isso, a quem muito é dado, muito será cobrado. Lucas 12, 48. Veneremos o sacerdote e lhe sejamos gratos, porque ele nos dá Jesus, mas sobretudo rezemos por sua altíssima missão, que é a mesma missão de Jesus. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. Missão divina que nos faz ficar atordoados e loucos de amor, que fica a repercutir dentro de nós. O sacerdote foi feito semelhante ao Filho de Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 3. E o santo Curadars dizia que só no céu iria medir toda a sua grandeza. Se conseguisse entendê-la aqui na terra, morreria, não de espanto, mas de amor. Depois de Deus, o sacerdote é tudo. Lembrando que em Garabandal, o padre André
e o Santo Padre Pio, eles viram um milagre que Nossa Senhora prometeu em Grabandal. Depois de ver este milagre, os dois morreram. Eles morreram de felicidade, morreram de amor. E o milagre de Grabandal está relacionado aos sacerdotes, aos padres, a missa e a paixão de Jesus. Nos preparemos para sermos surpreendidos pelo Espírito Santo. A sublimidade desta grandeza traz consigo responsabilidades enormes, que pesam sobre a pobre humanidade do Padre. Sua humanidade é em tudo idêntica de qualquer outro homem. O sacerdote, dizia São Bernardo, por sua natureza é como todos os outros homens, por dignidade é superior a qualquer outro homem desta terra, e por sua conduta deve ser êmulo dos anjos. Vocação divina, missão sublime, vida angelical, dignidade excelsa, pesos enormes colocados sobre os pobres ombros do sacerdote. Dizia o servo de Deus Dom Eduardo Pope, admirável sacerdote, o sacerdote é cruz e martírio. O sacerdote é cruz e martírio. Ser padre é viver constantemente pregado numa cruz e sangrar constantemente pelas almas. Isso é ser padre. É o testemunho que eu posso dar para vocês, da minha vida de padre. Pensemos no peso das responsabilidades pela salvação das almas confiadas aos sacerdotes. Ele precisa preocupar-se em levar os incrédulos à fé, em converter os pecadores, em afervorar os tíbios, em estimular sempre mais para o alto os bons, em fazer caminhar para os cumes os santos. Mas como poderá fazer tudo isso se não for de verdade um só com Jesus? Por isso é que o Padre Pio sempre dizia: o sacerdote ou é um santo ou é um demônio. Ou santifica ou se arruína. Se ele santifica a vida dele, santificará tantos. Se ele se arruína, arruinará tantos. E que desastre incalculável não provoca o sacerdote que profana a sua vocação com um comportamento indigno, ou que calca os pés de uma vez ao negar o seu estado de consagrado e eleito do Senhor. São João Bosco dizia que um padre, ele nunca vai ao paraíso ou ao inferno sozinho. Vão sempre com ele almas em grande número, ou salva pelo seu santo ministério, com o seu bom exemplo, ou perdidas muitas almas pela sua negligência no cumprimento dos próprios deveres e pelos seus maus exemplos. São João Maria Vianney, que celebramos hoje, como se lê nos processos canônicos, derramava muitas lágrimas, pensando na desgraça dos sacerdotes que não correspondem à santidade da sua vocação. E São Pio de Pietrelcina descreveu visões angustiantes sobre os espantosos sofrimentos de Jesus por conta das culpas dos sacerdotes indignos, os sacerdotes que traem a sua vocação, sacerdotes Judas. Sabe-se que Santa Teresinha, a angélica carmelita, fez sua última comunhão antes de morrer por esta sublime intenção: obter a volta de um sacerdote transviado que tinha deixado o ministério, que havia renegado a sua vocação. E sabe-se que aquele sacerdote morreu arrependido, invocando o santíssimo nome de Jesus. Sabemos que não são raras as almas, especialmente as virginais, que se oferecem vítimas pelos sacerdotes. São almas prediletas de Jesus e de um modo absolutamente singular. Mas rezemos nós também e ofereçamos também os nossos sacrifícios pelos nossos padres, por aqueles que nos batizaram, por aqueles que celebram a missa por nós, por aqueles que instruem os nossos filhos,
por aqueles que aliviam as nossas angústias e governam as paróquias que habitamos. Somos tão fáceis, infelizmente, para criticar os defeitos dos sacerdotes, enquanto que é antes muito raro que rezemos por eles. São Nicolau de Fleurs, padroeiro da Suíça, que viveu 30 anos somente se alimentando da Eucaristia. Ele era um pai de família, que se consagrou à vida eremítica. Ele dizia com energia: e tu, quantas vezes já rezastes pela santidade dos sacerdotes? Dize-nos que foi que fizestes para obter para a igreja santas e boas vocações. O que você fez? O que você fez? Jesus, misericordioso, coração de Jesus que celebramos hoje, ele diz nesse livro belíssimo, Ensino Ieso, que aqueles que rezam constantemente pelos sacerdotes, esses terão uma multidão de pecados cancelados no dia do juízo. Morrerão na misericórdia de Deus, porque tiveram misericórdia com os padres. É difícil você ver pessoas que amam padres, muito difícil. Que vê o padre de forma sobrenatural, muito difícil, muito difícil. Aí vem aqueles montes de argumentos, né? Que tem até fundamento, mas se o padre é um herege, se o padre é um lobo em pele de cordeiro, se o padre não dá testemunho, se isso, se aquilo, tudo isso é pertinente? Sim, mas eu prefiro olhar o exemplo dos santos. Como que os santos, como que Jesus e como que Nossa Senhora vê os padres, os maus padres. É aqui que eu quero imitar. Eu quero imitar o coração de Jesus com os maus padres. E os hereges, não sei o quê. Não, vocês estão aí na internet também ouvindo o Padre Braulio, o quanto que eu defendo a igreja, o quanto que eu defendo a doutrina, o quanto que eu defendo as coisas santas. Mas eu sei pela minha fraqueza, eu tenho que lavar a minha boca 1 milhão de vezes com soda, com água sanitária, antes de falar do pior padre da terra. Agora, se for para defender a doutrina, a ortodoxia, a verdade, sim, eu me encherei de zelo do Senhor para defender a verdade, e se precisar de mostrar aonde está o erro e aonde está o lobo, mostrarei também. Mas hoje nós estamos celebrando a dignidade e a grandeza do sacerdócio de Cristo, que é a fragilidade, que é a onipotência de Deus na fragilidade humana. O sacerdote é a onipotência de Deus na fragilidade humana. Certa vez, uma filha espiritual do Padre Pio se acusou em confissão de ter criticado alguns sacerdotes por certos comportamentos deles que não eram bons, e ouviu o Santo Padre responder-lhe com voz forte e sem deixar dúvidas: em vez de criticá-los, pensa em rezar por eles. Em vez de criticá-los, pensa em rezar por eles. De modo particular, todas as vezes que virmos um sacerdote no altar, rezemos nós também a Nossa Senhora com as palavras do venerável Carlos Jacinto: ó querida Nossa Senhora, emprestai o vosso coração àquele sacerdote, a fim de que ele possa celebrar dignamente. Rezemos nós também como Santa Teresinha, para que os sacerdotes no altar toquem o corpo santíssimo de Jesus com a mesma pureza e delicadeza com que nele tocou Nossa Senhora. Melhor ainda, rezemos para que cada sacerdote possa fazer como São Caetano, que se preparava para a celebração da Santa Missa, unindo-se tão intimamente a Maria Santíssima, que dele diziam: ele celebra a missa como se ele fosse a mesma Nossa Senhora. Ele era tão unido a Nossa Senhora, que a pureza de Nossa Senhora transparecia na hora da Santa Missa. E na verdade,
como Nossa Senhora tomou Jesus em suas santas mãos, em Belém, assim o sacerdote recebe Jesus em suas mãos na Santa Missa. Como Nossa Senhora ofereceu Jesus vítima sobre o Calvário, assim o sacerdote oferece o Cordeiro de Deus imolado no altar. Como Nossa Senhora deu Jesus à humanidade, assim também o sacerdote nos dá Jesus na Santa Comunhão. Bem diz São Boaventura, cada sacerdote no altar deveria ser inteiramente identificado com Nossa Senhora, porque como por meio dela é que nos foi dado este Santíssimo Corpo, assim é pelas mãos deles que ele deve ser oferecido a nós. E São Francisco de Assis dizia que Nossa Senhora representa para todos os sacerdotes um espelho para a sua santidade, por causa da estreita proximidade que há entre a encarnação do Verbo no seio de Maria Virgem e a consagração eucarística no momento da Santa Missa. Aprendamos também nós, na Escola dos Santos, a respeitar e venerar os sacerdotes e rezar pela sua santificação e ajudá-los na sua altíssima missão. Eu quero pedir perdão para vocês, caros filhos e filhas da igreja, porque na minha fragilidade, na minha humanidade, ao invés de eu transparecer Jesus, muitas vezes eu o escondo, eu obscureço Jesus com as minhas falhas, com a minha humanidade ferida. Eu quero pedir perdão. Não sou digno, jamais seria digno, não me sinto digno de ser padre, de celebrar a missa, de pregar, não sinto. Mas quando eu rezo, quando eu vou para a vida dos santos, para as Sagradas Escrituras, percebo a cada dia dentro de mim, muito mais, que o ser padre, o sacerdócio, é a onipotência de Deus na fragilidade humana. Amemos os nossos padres, rezemos pelos nossos padres, soframos pelos nossos padres. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde, vitória.